Bem-vindo ao canal escatológico. Romanos 6:23 afirma o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A salvação pela graça é a forma como Deus nos livra da condenação do pecado, sem merecermos nem termos de pagar o preço dessa libertação. Não podemos alcançar a salvação pelo mérito, nem a podemos comprar. Deus nos oferece a salvação de graça. Sim, pela graça. Todos pecamos e merecemos o castigo. Merecemos castigo pelo nosso pecado. O preço do pecado, diz a palavra, é a morte e a separação eterna de Deus. Ninguém consegue pagar por todos os seus pecados, ao ponto de ficar completamente puro e sem condenação. Isso é simplesmente impossível. Entretanto, Deus nos ama e não quer nos condenar. Por isso, em sua graça, Ele decidiu pagar o preço. Deus enviou Jesus, que não tinha nenhum pecado, para morrer em nosso lugar. Romanos 3:23 fala: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que está em Cristo Jesus. Na cruz, Jesus Cristo pagou o preço de todos os nossos pecados. Não precisamos mais pagar por eles. Você não precisa, meu amigo, ajoelhar no milho. Você não precisa grampear o seu dedo, a sua mão, sentir dores. Ou martelar, colocar um prego aqui, ou aqui. Você não precisa utilizar açoite, para pagar o seu pecado. Por quê? A salvação é pela graça, porque Deus não exige nada para merecermos a salvação. Não precisamos fazer nenhum ato de bondade, heroísmo, nem penitência. Basta ter fé. Em sua graça, Deus oferece a salvação a todos gratuitamente. Pessoas boas não são favorecidas e pessoas ruins não são desprezadas. Em relação a Deus, todos estão na mesma situação e todos recebem a mesma oferta sem custo. Tudo o que temos de fazer é crer pela fé. Efésios 2, 8-9 afirma: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Assim ninguém tem motivo para se achar superior aos outros. Todos nós somos miseráveis pecadores. Estamos diante de Deus na mesma condição. Somos necessitados de sua graça, porque foi Jesus que fez o trabalho e conquistou a salvação por todos nós. Nossas obras não podem nos salvar, porque são obras imperfeitas. Somente Deus é perfeito
e somente Ele pode nos aperfeiçoar. Então, qual é a nossa motivação para fazer o que é certo? Se nós cremos em Jesus, e Deus perdoa todos os nossos pecados, poderíamos continuar no pecado sem nos preocuparmos? Não! Jesus veio para nos salvar da vida antiga presa ao pecado. Que diremos então, diz as Escrituras? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Quem é salvo pela graça de Deus fica purificado do pecado e agora deve ter uma vida diferente. Quando alguém acha que pode continuar no pecado sem querer mudar, porque a salvação é pela graça, essa pessoa ainda não entendeu o que é a salvação. Deus tem boas obras preparadas para que nós a façamos. Boas obras preparadas para nós fazermos. Entretanto, não somos salvos pelas obras, mas as obras são um sinal que já fomos salvos. A graça de Deus nos salva e a graça de Deus nos capacita a fazermos a sua vontade. Jamais seremos perfeitos aqui, porque o crente ele é salvo da condenação do pecado no momento em que crê em Cristo. Durante a sua vida cristã, ele vai sendo salvo, podemos dizer assim, do poder do pecado. Ele vai cada vez mais pecando menos, mas jamais deixará de pecar, porque ele é pecador. É um pecador salvo pela graça. É um pecador salvo pela graça. É um pecador justificado, ao invés de ser um ímpio pecador. E após a ressurreição, ou a segunda vinda de Cristo, o crente vai ter o seu corpo transformado ou ressuscitado. Ele então, na glória, ele será salvo da presença do pecado, onde seremos, ali será impossível pecar. E eu faço esse vídeo aqui em homenagem ao Paulo Henrique Rodrigues Silva, que o seu filho pediu para mim que fizesse essa homenagem aqui a ele, um irmão que foi colhido pela morte aos 55 anos de idade, em decorrência de um infarte. Então peço que Deus console toda a família do Paulo Henrique, que console ao Glauber, que é o filho dele que pediu aqui que eu fizesse essa homenagem singela, mas sabemos, Ian, que Deus é por nós. E a palavra diz que nada nos separará do amor de Cristo, nada, nem vida, nem morte. Nada nos separará do amor de Cristo. Então, seja lá o que for que aconteça, nós temos certeza desse amor que nos acolheu, pela fé que nos foi dada por Ele, e por isso temos essa esperança da vida eterna. Embora o nosso corpo morra,
embora isso aqui se desvaneça, nós viveremos na presença de Deus. E depois temos a esperança ainda da ressurreição, em que esse corpo será transformado num corpo de glória. E nosso espírito e alma, estará para sempre completos, seremos completos na presença do nosso Deus. Então eu desejo aí a família do Paulo Henrique Rodrigues Silva o consolo do Espírito Santo de Deus, que eles tenham a certeza de que o seu ente querido está agora nos braços do Pai, porque ele cria no Senhor Jesus. Então, todo dia é o dia da salvação, né? Hoje é o dia da salvação. Então, essa certeza de que encontraremos o Pai nos dá paz e nos dá força para enfrentarmos o mal que assola esta terra. Então, que Deus abençoe a todos, né? E que a esperança de Deus esteja em nossos corações. A esperança da salvação, que é a nossa grande esperança, né? É a grande esperança. É a salvação em Cristo, de sabermos que o mundo será totalmente, né? Entrará em juízo, mas aquele que crê, quem tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Né? Então nós temos essa esperança e oramos para que aqueles que não tenham venham a tê-la. Né? Aqueles que estão aí no seu ateísmo, que não entenderam que existe um mundo espiritual, estão cegos para as coisas de Deus, que o Senhor Jesus venha abrir o coração, porque só Ele pode fazer isso. Né? Estamos aqui apenas de passagem neste mundo, e é melhor passar neste mundo com a esperança da vida eterna, cuja esperança começa aqui e agora. Fica a dica.